Retornando aí para nosso segundo tempo de hoje, dia 5 de dezembro de 2022, quando estamos estudando o plano espiritual, estamos dando sequência, e estamos hoje fazendo esse envolvimento do plano espiritual com os demais temas, para a gente sentir a complexidade da correlação que existe entre eles, e da interdependência, e da intersustentação que há entre um e outro, porque um sustenta o outro. Quando a gente fala de plano espiritual, nós estamos falando de todos os outros, é isso que nós estamos buscando desenvolver aqui, nessa proposta de estudo sistematizado dos princípios fundamentais. E estávamos falando de outros princípios, vamos fazer uma relação agora com esse aqui, ó, com a vida futura. Todos esses que estão aqui já com dois tracinhos, nós já falamos no nosso vídeo anterior, que é perfeitamente acessível. Então, vamos ver agora com vida futura, plano espiritual e vida futura. O Espiritismo vem de responder para nós algumas perguntas que a gente anda fazendo aí a vida toda. Que é quem que nós somos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde é que nós vamos, o que vai ser de nós. E a vida futura foi um dos eixos de toda a missão do Cristo, de nos mostrar, de nos acenar com uma melhor qualidade de vida futura, dependendo de agora. Só que, quando nós estudamos vida futura, recentemente, nós passamos por ele, foi o último que nós estudamos, nós vimos que a vida futura é daqui a pouco, não é amanhã, nem depois da manhã só, e nem no plano espiritual. A vida futura, a gente é um produto da gente, das nossas escolhas, do que a gente anda fazendo. E há um reflexo de tudo que nós fazemos na vida futura e no plano espiritual. Quando nós agimos no mal, aqui nós refletimos no psiquismo, no sentimento dos nossos amantes e dos nossos amados e dos nossos desafetos no plano espiritual. Nossa vovozinha às vezes fica muito incomodada, já estando lá, nosso pai, nossa mãe, nosso marido, nossa esposa, e ficam também muito felizes quando veem, sentem, percebem que nós estamos semeando sementes boas aqui para colher frutos amanhã. Esse amanhã não é daqui a 24 horas, é daqui a pouquinho. Amanhã é só uma questão, expressão de futuro. Então, nós não estamos isolados. Se nós estamos agindo aqui no presente, no exercício do nosso livre-arbítrio, nós estamos ao mesmo tempo chamando para nós, não, no livre-arbítrio não, livre-arbítrio está aqui, no livre-arbítrio nós estamos ao mesmo tempo chamando para nós os reflexos da lei de causa e efeito. E simultaneamente, nessa encarnação, nós estamos agindo, simultaneamente, livre-arbítrio, responsabilidade pela lei de causa e efeito, vai abalar no plano espiritual e afetar na nossa qualidade de vida futura. Então a gente percebe que está tudo interligado, tudo assim, é tudo interdependente. Se a gente continuar fazendo associações, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar aqui, por exemplo, dependendo do que nós estamos fazendo aqui com o nosso livre-arbítrio, submetendo-nos à lei de causa e efeito, no campo das responsabilidades. E aqui nós vamos ver que nós vamos voltar lá no primeiro mandamento, que nós já falamos isso aqui muitas vezes. Eu sou o Deus zeloso que visito a iniquidade do Pai no Filho. O Espírito que hoje desencarna como Pai, volta depois como Filho, quando? Lá na terceira ou quarta geração, futuro. Vida futura. Quem foi que cometeu a iniquidade? O Espírito, como Pai. Desencarna como Pai. Retorna ao plano espiritual. Aí nós vamos ver lá nos mensageiros, nós estávamos comentando no intervalo aqui sobre a obra dos mensageiros, nós vamos ver os reflexos das nossas ações aqui, no plano espiritual, em nós, numa vida futura, como responsabilidade nossa. Aí nós vamos ver, lá no livro Os Mensageiros, como é feito
A recepção no nosso lar, a recepção nossa do lado de lá, o desenvolvimento nosso, a evolução nossa no plano espiritual, isso no livro Nosso Lar, de André Luiz. O segundo livro de André Luiz é Os Mensageiros. Aí nós vamos ver agora a preparação para voltar para a Terra. Nos livros Mensageiros. Aí nós vamos ver os cursos que a gente tem que fazer, os treinamentos que a gente tem que fazer, a preparação psicológica, psíquica para poder encarnar, as preocupações que envolvem. Da mesma forma que a gente aqui hoje fica inseguro em voltar para o plano espiritual, essa insegurança também é mostrada para nós. Por quê? Porque a gente está no plano espiritual, vai reencarnar, e não sabe o que vai ser, quais os desafios que nós vamos encontrar, se a gente vai ter sucesso, se não vai ter sucesso, como é que vai ser. Mas aí já é no sentido de expectativa, é no sentido de eu vou e aí vai depender só de mim. Agora, da ida para lá já não depende mais de mim chegar lá, depende do que eu andei fazendo aqui. Então, esse processo é rotativo. E a gente está inserido nele. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou eu posso assumir um protagonismo nisso aí? Porque o estudo é para que a gente descubra caminhos novos, para a gente se assumir, para a gente enveredar por esses caminhos novos, com uma consciência nova. Então, para que a gente, como sujeito da própria história, saiba exercer a liberdade, que nós hoje ainda estamos exercendo como libertinagem em muitos pontos de exercício dela, porque estamos presos em muitas coisas. Por isso Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, a liberdade real surgirá com consciência nova, porque a liberdade ela só vai ser boa para nós quando ela é exercida, quando ela for exercida literalmente, integralmente, de acordo com a lei divina. E quando Jesus fala a verdade, é a expressão da lei divina. Então, a libertação aqui, hoje, muitas coisas que nós fazemos, na hora que nós chegar lá na frente, nós vamos olhar para hoje, que nós estamos achando que é exercício de liberdade, na verdade, nós vamos sentir que contrariamos tanto a lei divina, que era uma libertinagem. Então, cada consciência vai ser chamada, é chamada, continuamente, a prestar conta de si. Porque, gente, cá para nós, saber nós já sabemos. Quando a gente transgride uma lei divina, a nossa consciência dá aquela pisca aquela luzinha vermelha, assim, atenção, atenção, cuidado, Mas a gente, às vezes, não escuta a consciência e prefere escutar a conveniência, porque a conveniência, momentaneamente, ilusoriamente, é mais prazerosa. Então, e a gente... Lembra daqueles alertas que ficam... Errou. Error, né? Error. A nossa consciência dá esses piscas, assim, esses alertas. Mas a gente, às vezes, não atende. Porque existe uma coisa chamada conveniência, que a gente vem seguindo, e cada vez que a gente segue, nós entramos em choque com a lei de causa e efeito. E isso vai afetar no plano espiritual? Vai afetar no plano espiritual. Então, André Luiz narra para nós, no plano espiritual, essa preparação para a volta. Então, narra para nós, numa vida futura, o que está acontecendo nessa vida futura que nos aguarda, como é que é a funcionalidade de tudo lá e como é que vai ser esse retorno para cá dentro dessa imortalidade. Eu sou imortal, então eu me exercito onde eu estou. Se eu estou fora da matéria, eu me exercito nela. Se eu estou na matéria, eu me exercito nela também. Então, dentro desse entendimento de que as nossas ações aqui interferem, repercutem no plano espiritual, caracterizam como será a nossa vida futura. Está vendo? E as nossas ações aqui, com as nossas ações, nós atraímos para o nosso campo espiritual
pelo nosso campo energético, espíritos que estão sintonizados conosco por afinidade. E por afinidade nós atraímos. Muito comum as pessoas chegarem na casa espírita com influenciações já bastante avançadas, solicitando para os atendentes da casa espírita que afasta aqueles espíritos daquela pessoa. Via de regra, é uma das coisas que mais nos traz para a casa espírita. São os incômodos espirituais que nós sentimos com a aproximação desses espíritos. Onde é que eles estão? Estão lá no umbral? Será que nós vamos criar um outro inferno? Lugar? Ou eles estão num padrão vibracional semelhante ao nosso? Então, esses espíritos estão sendo atraídos pela nossa própria energia, porque se afinizam com ela. Então, na física, os semelhantes se repelem. Não é da lei da física? Nós não estudamos isso lá na quarta série? Oitava, primeiro ano. Agora, no Espiritismo, os semelhantes se atraem. Qualquer que seja a natureza da semelhança, ou positiva ou negativa. Então, quem nos influencia? Quem nos dá conselhos? Quem utiliza a nossa mediunidade intuitiva para fazer com que a gente tome caminhos meio tortos? Quem utiliza a nossa mediunidade intuitiva para nos encaminhar para caminhos mais floridos, menos pedregosos? São os nossos acompanhantes. E quem são os nossos acompanhantes? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não é assim que a gente se conheceu? Aí é o inverso, é a recíproca. Diga-me quem tu és, que eu direi com quem tu andas. Quem nos acompanha? Quem nos rodeia? Quem nos influencia? Quem nos acode? Quem nos empurra para o precipício? Quem nos desvia do mau caminho? Pelos canais da intuição do pensamento. Kardec pergunta, todos nós conhecemos, mas vale a pena repetir só para lembrar. Influenciam os espíritos em nossa vida? E os espíritos respondem assim, muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles quem vos conduzem. Como é que eles nos conduzem? Perispírito a perispírito, mente a mente, pensamento a pensamento, mediunidade a mediunidade. Viver é um exercício mediúnico. A gente pensa em mediunidade como sendo uma coisa extraordinária, 1 hora de exercício de mediunidade na mesa mediúnica, ou na aplicação de um passe, ou numa visita fraterna, ou em qualquer tipo de mediunidade. Hoje nós estamos chegando à conclusão de que viver é uma atividade mediúnica, é um exercício mediúnico, porque nós estamos em constante sintonia com eles, e em perfeito estado de influenciação recíproca, porque da forma como eles nos influenciam, eles se alimentam mentalmente também das nossas influenciações. Lembramos da antena? Nós somos antenas que conectamos com as antenas deles e estabelece-se a comunicação. Mediunidade sai do patamar da sala mediúnica, da reunião mediúnica, e traz para essa reunião chamada vida, 24 horas por dia. Então, voltando nas continhas das 24 horas por dia de 1.440 minutos, é o que nós somos, 1.440 minutos médiuns por dia. Por isso que Jesus fala assim, orai e vigiai, para não cairdes em novas tentações. Porque quando nós estamos em prece, estar em prece é estar rezando o tempo todo? Estar com a mente elevada, os pensamentos elevados, estar em vigilância. Quando nós estamos em prece, todos aqueles que não estão nessa frequência, afastam. E aqueles que estão nessa frequência mais sagrada, aproximam. Aí nós sentimos a energia do ambiente onde é que nós estamos.
Nós sentimos a energia que nós recebemos no ambiente que nós chegamos e nós sentimos a energia que nós levamos para o ambiente onde é que nós vamos. Não precisa ter muita sensibilidade para isso, não. Não precisa ser médium, ostensivo para isso, não. Basta ter um pouquinho de sensibilidade que a gente sente. Então, é disso que os princípios fundamentais vêm conversar com a gente. Eles dialogam com a gente o tempo todo, basta que a gente comece a aguçar a nossa audição, a nossa inteligência para percebê-los, para compreendê-los, para se relacionar com eles, para comunicar com eles, dialogar com eles também. Porque muitas vezes, não quase sempre, eles têm conversado conosco, mas a gente tem feito ouvidos moucos, né? Não temos dado muita importância. Eu sou imortal, e daí? Para quê? Por que eu sou imortal? Eu sei, que bom, não vou morrer, eu vou chegar no plano espiritual. Deus vai cuidar de mim. Jesus veio lá de cima, veio aqui para derramar o seu sangue para me salvar. São crenças que a gente precisa de entender melhor. Respeitar, mas entender melhor. Porque é preciso que a gente faça parte da gente. Esse que o Evangelho traz para nós. O Evangelho é o nosso manual de instruções, que ele fala disso aqui tudo. O Evangelho fala disso aqui tudo. E nós abrimos o Evangelho sem essas chaves, nós não entendemos nada do que lemos. Porque são chaves para abrir a porta da compreensão de cada página do Evangelho. Então, se a gente não conhece, não para conversar com isso aqui, com os princípios fundamentais da vida, porque o que é o Espiritismo, senão esse complexo que envolve a vida? Tudo que envolve a vida está no Espiritismo. Nós temos um manual de instruções para isso, que é o Evangelho. Como fazer? Aí Jesus vem dando as coordenadas. Como é que eu vou preparar-me para chegar melhor no plano espiritual? Aí ele vem trazendo um monte de recomendação. Um monte. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Não entra na intriga. Não reproduza fake news. Não produza e não encaminhe fake news, porque senão você vai ser um maledicente. Toma cuidado com o que você passa para frente, porque isso é como uma pena ao vento, depois um saco de penas ao vento, depois você não consegue catar de novo. O dano está feito. Então, muito zelo, muito cuidado com o que você fala, porque você pode matar a alegria do outro com uma palavra mal posta. Ele vai trazendo para nós muitas recomendações. Vigia, para você não cair em novas tentações. O que são tentações? São influenciações externas sobre nós. Só as externas. E as que nós já trazemos em nós, as nossas más inclinações, que nós precisamos de vigiar muito, porque elas se manifestam com muita força dentro de nós. Conhecerás o verdadeiro espírita, cristão, pelo esforço que ele faz a cada dia para combater as suas más inclinações. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ou seja, a gente estão conversando conosco, só que nós não estamos ouvindo muito bem. Ou então não estamos dando muita importância, e que a gente precisa de começar. Por que não dávamos importância? Porque não sabíamos. Estudar é complicado. Ficar na ignorância, tem hora que a ignorância é uma bênção. Tem até uma parábola, eu lembrei que agora, qual está misturada na minha cabeça, que fala do pecado do ignorante, do pecado... Todo pecado será perdoado, menos aquele cometido contra o Espírito Santo. Então, os nossos pecados até agora eram ignorados, eram assim, relevados. Mas a partir de agora que a gente já está sabendo, se a gente continuar pecando, é contra o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? A verdade, o conhecimento, a sabedoria. Então, tem hora que a ignorância realmente, se a gente for olhar no lado comodista, a ignorância realmente é uma bênção. Mas ela vira uma maldição a partir do momento em que ela nos leva, ignorante pela ignorância, a cometer, com o nosso livre-arbítrio, cometer eventos pela vida fora, ser
causador, e ter que se submeter ao efeito. É disso que o primeiro mandamento fala: eu sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade do pai, no filho, lá na terceira ou quarta geração. O que está falando? O que você fizer aqui como pai, você vai ter que responder por isso como filho, que é feito lá na frente. Então, muitas vezes acontece conosco alguma coisa que a gente fala assim: gente, de onde saiu isso, meu Deus? Estava tudo tão tranquilo, de repente aconteceu essa tragédia desse jeito. Aconteceu a tragédia por causa de quê? Alguma coisa acontece sem que Deus permita? Tem permissão divina nisso? Tem. Qual que é a permissão divina? Muitas vezes eu pedi para que aquela tragédia acontecesse, para que eu aprendesse alguma coisa com ela. Porque senão Deus deixa as coisas acontecer aleatoriamente. Nenhuma folha cai sem que Deus permita. Como é que uma tragédia vai desabar sobre mim e Deus que está vendo vai permitir? Muitas vezes, quando você leva um filho seu desse tamanhozinho assim no dentista, e que ele tem que passar pela extração de um dente de leite que está encavalado, aquilo para ele é uma tragédia. Aquilo para ele assim, funciona para nós como se fosse uma tragédia assim, hoje para nós. É muito ruim para ele. Mas o pai leva, não leva? Leva. Precisa levar. Vai doer, vai incomodar, vai, mas ele vai aprender que ele precisa ter cuidado com a própria saúde, ele precisa de tomar iniciativas para cuidar do próprio corpo físico, para cuidar, e depois, quando ele crescer, ele vai levar o filho dele para fazer a mesma coisa, se for preciso. Surge, de repente, uma necessidade de fazer uma cirurgia, o menino vai para o hospital, sai, larga a mãe, larga o pai, larga o ambiente doméstico, larga o ambiente ali da casa dele, vai para o hospital. O pai não leva, não deixa, a mãe não leva, não deixa cortar ele, não deixa ele fazer quimioterapia, porque ele precisa, e cair o cabelinho todo, não deixa. Não é à toa que isso acontece. Ninguém contrai um câncer por acaso. Está tudo gravado no perispírito, no exercício de uma das funções do perispírito, porque quando essa causa contraria profundamente a lei divina, profundamente ela é registrada também no perispírito. Como o perispírito tem a função de ser forma de um novo corpo físico durante a encarnação, a reencarnação, na hora que, no momento oportuno, o efeito que está gravado no perispírito vai eclodir no corpo físico na encarnação, pela lei de causa e efeito. Porque Deus não é pai de... Às vezes tem cinco irmãozinhos, o do meio, um deles, de repente surge um câncer nele. Olha, os outros 4, não são filhos de Deus? E ele também não é filho de Deus? É. Então, por que Deus deixa que aconteça com ele? É porque ele que foi o causador. É disso que está falando o primeiro mandamento, gente. Que nós não entendemos nada e que achamos que filho paga pelo pai, e que Jesus vai lá e fala: Ezequiel, vem cá, meu filho, vai lá e explica para eles da lei de causa e efeito. Vamos pegar o livro de Ezequiel no Velho Testamento, que a gente vai ver, trabalhando, explicando para nós isso. Vamos pegar, aí ficou assim meio no ar ainda: ô Jeremias, outro profeta, vem cá, vai lá e faz uma recuperação deles lá para mim, uma segunda época. Vem, Jeremias. Estou falando assim nessa ordem, mas eu não sei qual que veio primeiro, está me ocorrendo aqui agora. Mas os dois, eu não sei cronologicamente qual que veio primeiro, não, se foi Jeremias ou Ezequiel. Agora, preciso olhar isso lá no Velho Testamento. Cronologicamente, quem que veio primeiro. Mas um veio, falou do primeiro mandamento, da responsabilidade pessoal, depois o outro veio. Então, pela ordem aí, não importa. Um veio, depois o outro veio. Falando de quê? Do mesma coisa. O que é responsabilidade pessoal? Que reflete no plano espiritual? Que reflete na vida futura? Que reflete num processo de libertação? Porque nenhum filho vem responder pelos pecados do pai, não, pela iniquidade do pai, vem responder e assumir os efeitos da própria iniquidade, em cada encarnação.
Aí, e lá no plano espiritual a gente programa isso. Ó, lá para os 8 anos. Lá para os 8 anos. 10 anos, 15 anos. Tal data, tal idade. Vai eclodir, vai manifestar isso aqui. De onde é que vem isso aqui? Do registro no perispírito. Está programado para manifestar lá. Aí a vida está todo jovem, está todo feliz. Aquela beleza no auge da energia. Aí de repente surge um câncer. Altera completamente a vida daquela criatura. Mas ensina para aquela criatura coisas que ele não aprenderia de jeito nenhum se ele não passasse por aquele processo educativo. A gente começa a entender e as adversidades vão ficando menos adversas, vão ficando menos pesadas, porque a gente vai compreendendo, inserindo isso nesse contexto mais geral. Porque se a gente pega isoladamente, aí costuma até blasfemar contra Deus, ou até revoltar mesmo, ou até se rebelar contra Deus, por não compreendê-lo. Então a ignorância só é uma bênção quando a gente prefere ficar nessa comodidade e nessa qualidade de vida que está. Mas quando a gente almeja uma qualidade de vida diferente, quando a gente exercita a esperança que nós temos num Deus soberanamente justo e bom e que quer o melhor para os seus filhos e que nos atrai contínua e permanentemente para Ele. E quando a gente começa a canalizar energia para essa proposta nova, aí não cabe mais a ignorância. Aí é preciso que a gente busque conhecimento, é preciso que a gente alargue a nossa cabeça. Vamos repetir a expressão do Albert Einstein? Nenhuma cabeça permanece do mesmo tamanho ao entrar nela uma nova ideia. Nós estamos aqui reunindo, estamos com essa proposta de estudo, exatamente para botar ideias novas na nossa cabeça, para que ela saia desse tamanho que tem nos prendido na retaguarda da evolução. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem desprendimento da matéria ou das coisas materiais. Desprendimento. O que é desprender? Tem alguém preso aí? Estamos presos? Estamos presos. Estamos presos, sim. Apóstolo Paulo fala assim para nós: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero e me aborrece, esse eu faço. E aí, logo no versículo seguinte, ele fala assim: mas não, portanto, não sou eu quem faço isso, mas é o pecado que há em mim. Então, estamos presos ainda? Estamos presos. Em quê? Em nós mesmos. Ao pecado que ainda há em nós. Esse pecado expresso em nós, e se manifesta em nós em forma de ações, de atitudes, de comportamentos, mas principalmente em forma de reações. As nossas ações, nós temos tempo para planejá-las, para executá-las, as nossas ações. Mas as nossas reações, elas são abruptas. Elas são muitas vezes desastrosas. Então, as nossas reações, quando nós somos provocados nesses valores negativos que nós trazemos em nós, nós despejamos isso para fora sem pensar. É como a gente pegar numa chapa quente e tirar a mão. É como se alguém estivesse colocando algo quente em nós que nós queremos jogar para fora. Então, as nossas reações, nós precisamos de... Como é que nós vamos controlar isso, meu Deus do céu? Questão 919 do Livro dos Espíritos, de novo. Sem nos conhecermos melhor, nós não controlaremos isso. Nós vamos continuar não dando conta de oferecer a outra face. Se alguém vem com a face da ofensa, ofereça a outra.
Não resistais ao mal. Quando nós reagimos veementemente, violentamente, grosseiramente, energicamente, é porque nós trazemos fundamentalismos dentro de nós que nós admitimos como verdades absolutas e que estão sendo questionadas e contestadas. E que muitas delas, muitas vezes, nós sabemos que elas são pseudo-verdades. Que são meio fake news. Mas a gente ainda continua acreditando e propagando elas. Até que a gente aceita isso na gente, mas se alguém de fora nos identificar aí, é porque nós estamos amoitados aqui. Aí, de repente, alguém vem, identifica e pisa e escancara. Abre e escancara. Aí a gente reage. O que Jesus falou sobre isso? Não resiste ao mal, não, porque enquanto houver resistência ao mal, vai gerar mais mal, mais mal, mais mal. Ofereça a outra face. Se alguém te convidar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Vamos fazer um balanço aqui. Quem é que está querendo nos convidar a caminhar com ele 1 milha? De pessoas? Agora, vamos fazer de valores nas pessoas? Exercício de tolerância, de indulgência, de perdão. Isso é caminhar 1 milha. Ser capaz de conviver com o outro, de aceitar o outro do tamanho que ele é. Muito tempo. E não é só um bocadinho de tempo, não. Coisas desse tipo. Então, se alguém vem pleitear a sua túnica, ofereça também a capa, sua capa. Tudo isso, gente, é para administrar, para fomentar recursos amorosos para a nossa convivência. É lógico, é evidente que Jesus nos conhece e sabe que para a gente conseguir fazer isso, nós vamos ter que nos disciplinar muito. Vai ter que exercitar muito a disciplina. Porque Emmanuel fala para nós que a disciplina antecede a espontaneidade. Aí depois nós vamos conseguir fazer igual os espíritos maiores, sintonizados com o Cristo, fazem conosco. Não reparam a nossa pequenez. Não reparam os nossos erros. Não nos julga, não nos condena, não nos censura. Nos amam espontaneamente. Como o coração da gente bate, eles nos amam. Então a gente caminha para lá. E nós vamos atingir isso. O mais gostoso é nós termos essa convicção. Por quê? Porque Deus é Pai, é justo. E se Ele propiciou recursos para que outros espíritos mais elevados já estejam assim, é porque esses outros espíritos já passaram por onde nós estamos e chegaram lá. E nós também estamos indo. E se a gente se observar nessa encarnação, o tanto que nós éramos brutos em momentos passados dessa existência, e o tanto que nós hoje já nos amansamos em muitos aspectos, e em alguns outros aspectos nós já chegamos na mansuetude sobre aquele aspecto natural. Então não precisa de olhar lá fora, não, é olhar aqui dentro, que a gente vai ver. Então, dentro dessa proposta de estudar, de ter essa visão geral, a gente pode continuar aqui estudando o resto da eternidade. E cada vez que a gente estudar, nós vamos alcançar raciocínios e argumentações que relacionam esses aqui em níveis cada vez mais elevados de compreensão, que é o que acontece no plano espiritual. Que os espíritos estão estudando isso, entendendo isso, perscrutando isso, em níveis de entendimento muito mais elevados. Então, qual que é a proposta? Despertar para a existência disso. Primeiro, registrar os 15 princípios fundamentais na nossa consciência, na nossa memória, para que eles sejam puxados e utilizados pela vida afora. Qual que é a regra para isso? Jesus deu a lei áurea.
faça ao outro o que gostaria que fosse feito com você. A negativa é verdadeira. Não faça ao outro o que não gostaria que fosse feito com você. Então, não tem para onde fugir, não tem para onde se perder. Jesus dá a chave, dá a senha, para a gente abrir todas as portas no campo das relações. Porque de acordo com o que nós fizermos ao outro, quem que é o outro, gente? Nós estamos falando aqui só de gente, só de espíritos, só de almas. Nós estamos na matéria. O outro, de repente, pode estar no animal, o outro pode estar na matéria, o outro pode estar na forma como eu administro um bem, na forma como eu me apego a esse bem. A natureza. Então, é para a gente ter o Espiritismo vem para nos trazer uma visão holística, onde havia uma visão pontual. Localizada. O Espiritismo chega e fala assim, olha tudo. Examinai tudo e retende o que é bom. Como é que eu vou saber do que é bom? O manual de instrução está aí, é o Evangelho. Diante disso tudo que eu estou examinando, como é que eu vou saber selecionar? Como é que eu posso distinguir entre o bem e o mal? Os Espíritos respondem para nós. Kardec pergunta essa pergunta, como é que eu posso distinguir? Como é que eu faço para distinguir entre o bem e o mal? Os Espíritos respondem, o bem é tudo que está conforme a lei divina, que está escrita na sua consciência. E o mal é tudo que está contrário à lei divina. Fazendo assim, nós estamos fazendo as pazes conosco mesmo no plano espiritual, fazendo as pazes com a qualidade de vida futura, fazendo as pazes com as leis boas, justas, imutáveis, universais, que regem o universo, tanto no nível espiritual, quanto no plano material, quanto no plano espiritual. Essa relação entre espírito e matéria é conosco, obedecendo às mesmas leis divinas. Então, assim, a gente vai raciocinando e vai conversando, vai dialogando com os princípios fundamentais e inserindo-os na nossa vida. E jogando Evangelho neles. E jogando eles no Evangelho, para a gente entender o que Emmanuel diz para nós. Jesus é a porta, Evangelho. Kardec é a chave. Então, os Espíritos vêm e nos oferecem 15 chaves mestras para abrir todas as portas da compreensão do Evangelho, que são os 15 princípios fundamentais. Tudo bem? Semana que vem, o nosso tempo está esgotando, semana que vem nós vamos iniciar num ponto novo, que será mediunidade. Aí vai mexer conosco, né? Kardec fala para nós que todos nós somos mais ou menos médiuns. É intensidade mesmo, né? Intensidade. Aí a gente vai começar a conversar sobre isso semana que vem, na próxima segunda-feira, dia 12, né? 12. Muito obrigado a todos, muito boa noite. Que Jesus continue nos abençoando e nos oferecendo sempre mais oportunidades de conhecê-lo melhor. Fiquem com Deus.